Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar aqui, né, sobre o LastPass, né. É um produto que vem crescendo, né, a cada dia que passa, né. Novas contas vêm, surgindo aqui dentro da LogMeIn, né. Então o LastPass ele vem numa crescente demanda, né. Nós vamos falar um pouquinho do LastPass, fazer um recap aí, né, porque entrou diversos parceiros novos aqui dentro da LogMeIn também. E vamos fazer um recap da solução e falar do novo modelo de licenciamento desse produto. Tá ok? Bom, o Newton está aqui comigo também. Ele vai me apoiar aí nos questionamentos que aparecerem, né? Bom dia a todos. Desculpa, Newton. Não, vai lá, bom dia, só isso. Só queria falar um bom dia para a galera aí. Ao passar sobre determinado assunto, eu vou dar uma pausa, verificar com o Newton se tem perguntas, dúvidas, e aí a gente vai sanando essas dúvidas e no final também a gente vai abrir um espaço aí para quem quiser tirar mais dúvidas no detalhe, tá ok? Bom, então vamos lá. Aquele recadinho, né, básico de, né, desabilitar as notificações, né, focar aí, porque vai ser uma apresentação também bem rápida, em torno aí de uns 40, 50 minutos. E o webinar aqui, ele está sendo gravado, vai ficar disponível aí na nossa página, né, na página do SC, né, do nosso time, para quando vocês quiserem consultar alguma dúvida, lá está o material. Perfeito? Então, só relembrando, né, para quem não conhece, aqui para quando tiver quando nós habilitarmos o áudio, né, no final, para quem quiser falar, né, lembrar de tirar do mute. Quem quiser fazer algum questionamento no final também levantar a mão, né? E perguntas e respostas é aqui no chat, perfeito? Aqui é o nosso canal que nós vamos disponibilizar o vídeo depois da gravação, né? E vamos começar. Algum recado, Newton? Antes de Não, começar? não, tranquilo. Eu acho que é bem isso que você falou, né, Bruno? Hoje fazer uma recapitulação aí de todo o produto do LastPass, trazer as novidades para o pessoal, né? E tem bastante coisa interessante aí. Vai lá. Maravilha. Então vamos começar um recap da solução, né? A primeira dúvida, né? Muitos clientes, principalmente clientes não, desculpa, muitos parceiros, né? Principalmente parceiros novos ou parceiros que mais antigos, mas que não trabalham com a solução ainda, né? Então tem uma dúvida, né? Mas afinal, o que é o LastPass, né? O LastPass no mercado ele é conhecido como um cofre de senhas, né? Mas na verdade ele é um gerenciador de passwords que dentro das funcionalidades do LastPass você tem essa parte aí de cofres de senhas, né? Então o LastPass na verdade ele é um gerenciador de passwords onde ele é, insere todos aqueles acessos que você tem de banco, de portais, de e-mails dentro de um cofre e gerencia essas senhas, né? E aí você tem diversas funcionalidades além do que o cofre de senhas propriamente dito. Perfeito? Então aqui está, quando você baixa essa extensão aqui, né, no LastPass no seu browser que você mais costuma utilizar aí, o Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, dentre outros, né? Ele baixa automaticamente tudo que está gravado no seu browser, né? E aí você tem esses acessos aqui, né? Para trabalhar com ele de forma segura. Se você quiser, você pode categorizar aqui, criando pastas, né, e colocando os seus acessos em pastas específicas, né, para ficar mais organizado, mas aqui nesse dashboard
inicial aqui do usuário é o que chamamos da parte do cofre de senhas. Perfeito? Bom, dando continuidade aqui, deixa eu só arrumar aqui a tela. Uma outra funcionalidade bem interessante que o LastPass tem é a parte do gerador de passwords, né? Ou seja, o gerador de senhas, né? Depois eu volto aqui para dar um exemplo como que nós podemos utilizar o gerador de passwords, mas é uma das funcionalidades que os clientes gostam e utilizam bastante, né? Então, o LastPass ele tem uma parte dos seus recursos, né, das suas funcionalidades, onde ele classifica, né, qual senha que você está utilizando que é reutilizada com algum outro site, por exemplo, a senha do meu e-mail é a mesma senha do meu canal de estudos lá do EAD da faculdade, né? Então, se ele identificar que tem esses dois sites, esses dois diferentes sites dentro do seu cofre, mas utilizando a mesma senha, ele vai te alertar, ó, essa senha é reutilizada. E aí, você pode escolher um desses sites e trabalhar com uma senha forte quando for alterar a senha de um desses sites, né? O LastPass ele tem esse recurso de gerar senhas fortes para tirar esse peso aí do usuário final, né? Então ele mesmo gera a senha, preenche a senha lá e vai ficar em compliance com as normas de segurança que tem dentro do LastPass, tá ok? Outra funcionalidade bem interessante que nós temos dentro do LastPass é a parte de compartilhamentos de senhas, né? Então, aqui no LastPass, na parte de sites, você tem como, deixa eu até marcar aqui na parte de sites, você tem como compartilhar com uma pessoa, né, determinado acesso, mas ele não é tão estruturado, digamos assim, quanto aqui na parte de centro de compartilhamento. Por quê? Porque aqui, quando você compartilha um site de forma individualizada, você consegue compartilhar somente com uma pessoa e não tem muitos recursos, né? Você compartilha com uma pessoa e permite ou não que ela visualize a senha do conteúdo que você está compartilhando. Aqui no centro de compartilhamento, você já tem outras funcionalidades. Além de pessoas, você consegue também compartilhar com grupos, né? Então, tem aqui, ó, users and groups, né? Usuários e grupos. Você consegue compartilhar, você consegue dar permissão também, né? Que tipo de permissão eu vou dar para essa pessoa? Read only, admin, né? Então, aqui dá para você compartilhar com pessoas e grupos, dando diferentes níveis de permissões, né? Então, para uma pessoa, eu vou dar o acesso somente de leitura e para outra pessoa eu vou dar o acesso de administrador nessa pasta, ela vai conseguir mexer, por exemplo, adicionar a outros sites ou trocar a senha de um site que esteja lá, né? E também compartilhar diversos acessos com diferentes pessoas, né? Então aqui tem um usuário, eu compartilhei o acesso aqui do sistema de RH. Se tiver outro usuário ou grupo aqui, eu posso dar diferentes níveis de privilégios, por exemplo, aqui ele está como read only, mas já tem uma caixinha como admin, né? Então, por exemplo, aqui eu posso dar o privilégio de admin, né? E compartilhar, por exemplo, acessos aos sistemas de infraestrutura, né? Então ele vai ter acesso a todas as senhas de servidores, roteadores, suítes, dentre outros, né? Então, eu consigo compartilhar aqui dentro do centro de compartilhamento com diferentes usuários e grupos, com diferentes níveis de privilégios e diferentes acessos, né? Então, por isso que eu falo que ele mais estruturado do que o compartilhamento de senhas aqui em cima que tem só na parte dos sites, tá ok? Bom, seguindo aqui, né, no nosso recap ainda, o LastPass ele tem um painel de segurança, né? Anteriormente se chamava desafio de segurança, hoje ele se chama painel de segurança porque
dentro do painel de segurança você tem a parte do Security Score, né? E o monitoramento da Arc Web. Aqui dentro do Security Score, né, você consegue visualizar, por exemplo, ele vai falar, ó, você tem 5 passwords que estão em risco, e você consegue visualizar os passwords que estão com as senhas duplicadas, com as senhas fracas, né, com as senhas reutilizadas. Então, aqui no Security Score, você consegue trabalhar com aquela parte do gerador de senha forte do LastPass, né? Então, ele vai falar, ó, essa senha é fraca. Você vai lá, então, acessa o site, que ele está mencionando que tem a senha fraca, vai lá em troca de passwords e abre o menuzinho de gerador de passwords no LastPass e insere essa senha forte aí e fica em compliance com a questão de segurança. Perfeito? Já aqui no monitoramento da Arc Web, o que ele faz? Ele vai pegar todos os seus acessos que estão cadastrados aqui em passwords, né, senhas, que estão no seu cofre de senhas, né, e ele vai monitorar. Se ele identificar que algum site, por exemplo, esse e-mail aqui, né, johnsmith@lastpass.com, se ele identificar que esse e-mail para algum site que foi hackeado, seu e-mail estava cadastrado lá, ele vai gerar esse alerta aqui e vai indicar que você altere esse password, né, dentro do seu desse site aí onde você tem cadastrado. Você também pode utilizar esse recurso de gerador de senhas fortes, né, e aí ficar em compliance com a questão de segurança, né, com as normas de segurança. Porque isso ocorre bastante no mercado, né? Eu mesmo já repetia diversas senhas para diversos sites, né? Então, a gente não quer ter trabalho, repete a senha, né? A gente também não vai ficar lembrando senha para, sei lá, 10, 20, 30 sites, né? Às vezes a gente pensa que tem só isso, né? Mas quando você instalar a extensão do LastPass, você vai ver quanto acesso você já teve, quanto cadastro você já fez, mais de 50, né? Então, é sempre interessante aí ficar em compliance com as questões de segurança. Perfeito, pessoal. Bom, dando continuidade aqui, né, um outro recurso interessante que o LastPass tem é a questão do duplo fator de autenticação, né? O LastPass ele trabalha com dois, né? Então nós temos esse 2FA e o MFA, né? Muitos clientes e até os nossos AMs, né? Parceiros também, né? Muitos parceiros, na verdade, eles até cansam de escutar eu dando esse exemplo, né? Qual que é a diferença do 2FA para o MFA, né? Então, quando o cliente adquire uma licença do LastPass, dependendo da licença, ele vai ter o 2FA e dependendo da licença ele vai ter o MFA, né? Qual que é a diferença desses dois autenticadores aqui, né? De segundo fator. O primeiro, quando você acessa um site, ele é aquele mais comum, que até inclusive vem em acessos de, por exemplo, de banco, que nós tentamos acessar, né, a nossa conta, né, então vem a notificação, né, e você insere o número do token lá que está pedindo dentro do aplicativo do banco, que fica gerando um código, né. Então, esse LastPass Authenticator, ele funciona dessa forma parecida aqui, né, ele tem um tempo para ficar para alterar esse código aqui, né? De tempos em tempos ele altera esse código. Então, você acessou um portal, inseriu seu usuário e sua senha, vem uma notificação para o seu celular, onde está instalado esse LastPass Authenticator aqui, o software. Você abre esse software, insere o código ou pressiona OK e tudo bem. No LastPass MFA, o caminho é o mesmo, né? Você vai acessar um site, inserir o seu usuário e senha, vem uma notificação para o seu celular onde está instalado o LastPass MFA e aí você, ao invés de você inserir o código que está aparecendo aqui, o que você faz? Você insere a sua digital, Face ID ou futuramente o Voice Recognition que
no futuro aí, acredito que até o final desse semestre, eles incluam essa funcionalidade também de reconhecimento de voz no LastPass MFA. Ou seja, aqui no LastPass MFA, você depende do fator humano. Tá legal, pessoal? Então, é bem tranquilo, né, de trabalhar com os dois. Tem clientes que já utilizam algum software autenticador do LastPass, né? Então, não tem problema, ele pode do LastPass não, ou de terceiros, né? Por exemplo, tem clientes que já estão na nuvem do Azure, já trabalham com Office 365 e já tem o Microsoft Authenticator. Não tem problema, o LastPass faz a integração com softwares de terceiros também, né? Mas tem clientes que realmente verificam a necessidade de ter um pouco mais de segurança, né? Porque vai depender do fator humano. Então, eles adquirem o LastPass com esse recurso de autenticação com o fator humano, né? Tá legal? Então, deixa eu passar para o próximo item aqui que nós temos dentro do LastPass, que é o portal Single Sign-On, né? Esse portal Single Sign-On, ele, cada dia que passa, os clientes vêm utilizando mais, né? O portal Single Sign-On. Ele é muito interessante, principalmente para o usuário final. Por quê? Porque você aloca todas as suas aplicações dentro de um portal, né? Então, o usuário não precisa mais ficar decorando qual site ele vai acessar, né? Principalmente aqueles sites diários, né? Então, putz, qual que é mesmo o site lá do financeiro, qual que é o site do sistema do RH? Então, ele não precisa mais ficar decorando, né? Ele acessa um único portal dentro do cofre de senhas dele. Deixa eu só retornar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Eu acho que não vou ter. É que aqui em cima de sites vai ter uma opção, quando ele acessar o cofre dele, aqui em cima de sites vai ter uma seção chamada aplicações em nuvens. Então ele acessou o cofre dele, clicou em aplicações em nuvem, ele já cai direto para esse portal Single Sign-On, né? E aqui, com um segundo clique, ele acessa a aplicação e vem para a notificação para o celular dele, né? Porque tem integração. Ele inseriu o código lá do segundo fator de autenticação ou inseriu a digital o Face ID, ele está logado na aplicação. Então, o portal Single Sign-On, além de ser fácil ele encontrar as aplicações, ele consegue acessar de forma rápida, simples e segura, né? Então, é bem bacana aí. O LastPass, ele tem um catálogo aí com mais de 1.200 aplicações. É bem tranquilo de se trabalhar, né? Por exemplo, temos clientes que fazem integração com aplicações que não estão no catálogo do LastPass, né? É possível também, né? Lógico, isso vai depender do cliente, né? Ir lá e fazer essa integração, mas é possível sim, né? Não fica limitado somente às aplicações que nós temos no catálogo. É possível integrar com outras aplicações que o cliente tem, alguma aplicação que ele desenvolveu via web, é possível, né? Normalmente eu falo para o cliente, eu não falo nem que não e nem que vai funcionar tudo. Eu falo, você vai ter que fazer testes, né? Então o cliente é responsável por fazer esse tipo de integração aí, né? Se for um software dele que ele mesmo desenvolveu dentro de casa, ou que não está no catálogo do LastPass. Ô Bruno, rapidinho, só para deixar o pessoal, algumas questões que geralmente aparecem, né? É que se o usuário que acessar aquela aplicação no Sing Sign-On, ele vai ter acesso somente às características daquele usuário, né? Porque ele está integrado via LastPass, né? Só deixar um pouquinho mais claro para o pessoal, né? Exato, exato. O usuário que acessar as aplicações dentro do portal Single Sign-On, né, ele vai conseguir acessar essa aplicação, né, e vai ter como vai estar integrado, ele vai ter o acesso a essa aplicação específica, com
o nível de privilégio específico que ele tem, que o administrador configurou para ele, né? Então, por exemplo, o Newton pode ter acesso aqui, por exemplo, ao Dropbox e eu ter acesso ao Outlook. Não necessariamente o Newton e eu podemos ter acesso a todas as aplicações, né? O administrador do LastPass ele pode configurar para cada usuário ou grupo qual aplicação ele vai disponibilizar para a área. Perfeito? Era isso aí, Newton? Isso, exatamente. É que geralmente aparecem alguns questionamentos nesse sentido. Legal. Legal. Eu já vou passar aqui nessas partes e já vou abrir, né, perguntar se alguém tem dúvida. É só passar aqui nos últimos recaps e já pergunto. E só lembrando também que o LastPass ele é suportado em mobiles e tablets, né? Alguns clientes, até mesmo parceiros, têm essa dúvida, mas tudo que você tiver no seu cofre, quando você baixar a aplicação do LastPass para o seu celular, você vai ter o mesmo acesso, né? Então, se você costuma acessar no notebook determinada aplicação e quando está em trânsito, no aeroporto, num táxi, né, seja lá qual for o meio de locomoção, e você está visualizando esse acesso pelo celular ou tablet, é tudo sincronizado e você tem o acesso funcionando da mesma forma. Maravilha? Surgiu alguma pergunta ou dúvida aí, Newton, antes de falar um pouquinho do novo portal de administração? Tem uma dúvida aqui, mas eu acho que é interessante citar aqui para todo mundo, até para você esclarecer, né? O pessoal está perguntando o que o Okta faz, né, que o LastPass não consegue fazer, que precisa ser integrado. Eu acho que são princípios diferentes, né? Se puder explicar um pouquinho. O Okta não faz nada que o LastPass não Faz. faz. É brincadeira, pessoal. Na verdade, o Okta ele tem a funcionalidade de diretórios de usuários, né? Então, normalmente o mais conhecido é o AD, né? Então, essa mesma pergunta que fizeram sobre o Okta serve para o AD. O que o AD faz que o LastPass não faz, né? Então, o, o Okta ele é um servidor de diretórios de usuários, né? Então, ao invés do cliente trabalhar com o AD da Microsoft, o ADFS ou o Azure da Microsoft, ele trabalha com o Okta, porque ele já trabalhou, já teve experiência, ou tem algum outro recurso que o, o, o AD não ofereça, e ele trabalha com o Okta, né? Então ele é um servidor de diretórios de usuários, né? Por isso que o LastPass integra com essa aplicação. Perfeito? Isso aí, Brunão. Legal. Eu acho que era mais essa pergunta assim que o pessoal fez aqui para a gente responder para todo mundo. Já respondi outras aqui diretamente para quem perguntou que era algo mais simples, né? Que você já acabou falando. Acho que pode Uhum. seguir. E aí, pessoal, se alguém tiver mais algum questionamento, por favor, mande aqui para a gente aqui no chat, tá? E a gente vai respondendo aí para vocês. Perfeito, Newton. Então, falando aqui um pouquinho sobre o novo portal de administração, né? O LastPass está sendo migrado para esse novo portal, né? Então, o time de desenvolvimento do LastPass ele está trabalhando bem nessa parte de user experience, né? Você consegue ver de uma forma mais granular, né? De uma forma mais simplista, assim, amigável, né? Digamos assim, quais são os usuários que receberam o invite da conta do LastPass, qual usuário que ativou a conta do LastPass, né? E não só ativou a conta do LastPass, como ativou também o segundo fator de autenticação, né? Quais são os usuários desabilitados, né? Qual é a parte do segundo fator de autenticação que está travada, com qual segundo fator de autenticação cada usuário está trabalhando, né? Então, isso é bem interessante, né? Ficou bem mais amigável aí a, a essa parte de administração, né? E a gente viu que depois que mudou o portal, teve um crescimento até mesmo dos administradores, né? Que trabalham com o LastPass, né? Eles acessaram mais o painel de administração, né? Passando aqui também, né?
só para vocês verem como ficou, né? Então aqui, quando você clica em um usuário, ficou muito mais simples. Você vê o profile do usuário, os detalhes da conta, a qual grupo esse usuário participa, quais são as aplicações single sign-on que ele tem acesso, quais foram os últimos sites que esse usuário acessou, né? As pastas compartilhadas que ele tem acesso, né? Então, os aplicativos confiáveis, as políticas que estão aplicadas para esse determinado usuário, ficou realmente bem mais simples e bem mais amigável de se encontrar essas informações, né? Então, o time está trabalhando para que o LastPass seja uma ferramenta não somente de segurança, mas uma ferramenta que seja fácil de se administrar, né? Hoje em dia nós temos tantas ferramentas aí, tantas ofertas de ferramentas, que às vezes se você colocar um pouquinho mais de dificuldade, não só um usuário final, mas um administrador joga ela de escanteio e fica uma ferramenta esquecida, né? Então, não é isso que o time quer. O time quer que todos, né, o usuário e o administrador, fiquem enganjado na usabilidade da ferramenta. Perfeito? E aqui, só para mostrar aqui algumas funções do administrador, né? Então, aqui o super admin, a diferença do admin para o super admin é que o super admin aqui, ele consegue resetar a senha, né, o password master do cofre de senhas do admin e de usuários comuns também, né? Então, o super admin ele tem essa possibilidade. Anteriormente, o LastPass não tinha essa função, né, de resetar a senha, né? Então, se um usuário perdeu a conta, ele meio que tinha que resetar o cofre dele, né? E isso daí gerava um monte de insatisfação com a ferramenta, né? Sendo bem realista, porque, meu, é comum a pessoa esquecer a senha, né? E aí o pessoal foi ouvindo os clientes, né, e parceiros e criou a função onde permite que o superadmin consiga resetar a senha, não só do administrador, mas como usuário comum também. Perfeito? Vou passar para o próximo tópico aqui, como adotar o LastPass. Antes disso, temos alguma dúvida aí? Alguma outra dúvida? Não, Bruno, pode seguir aí. Maravilha. Então, aqui um tópico bem rápido, né, para vocês que querem testar o LastPass. Depois o Newton pode disponibilizar aí o link, né, de um trial, né, do LastPass, mas é bem simples, né, você criar sua conta, né, insere um e-mail, a senha, nova senha, e tem aí um trial para fazer a degustação da ferramenta do LastPass. Maravilha? Bom, vamos agora a um tópico bem interessante aqui para para esse time aí de parceiros aí que ajuda a cada dia mais a LogMeIn crescer, né? Esse é um tema bem interessante, por quê? Porque desde ontem, no nosso sistema, né, no Salesforce, já aparece para os nossos e-mails, mas oficialmente desde dia 15 de julho, estou meio perdido aqui, hoje é 16, então foi desde ontem mesmo que parceiros, né, podem oferecer essa nova ferramenta, esse novo modelo de licenciamento para os nossos clientes, né? Então, nós temos aqui 4 modelos de licenciamentos, né? Vou explicar para vocês cada um como eles funcionam, né? Mas só recapitulando, anteriormente nós tínhamos um outro formato de licenciamento e agora o novo formato é o formato business mais o add-on que você queira. Business mais single sign-on, business mais MFA ou business mais single sign-on e MFA. Deixa eu só passar para o próximo slide aqui que vai ficar mais claro aqui. Eu até desenhei
umas setinhas, mas só para passar para vocês, né? O único que ficou, né, ainda da licença antiga foi o Teams, né? O Teams, ele continua sendo Teams, mas com aquelas funcionalidades mais básicas, né? Então, o Teams ele consegue fazer integração com a AD, ele consegue ter a parte de cofre de senhas, mas não tem integração com o segundo fator de autenticação, enquanto o LastPass tem mais de 100 políticas, no Teams tem somente 12 para ser habilitada, não é possível fazer integração single sign-on, acesso a determinadas aplicações com aquele nível condicional, né? Se eu estiver em Campinas, eu vou conseguir acessar a ferramenta do Cisco Meraki, ou alguma ferramenta de CRM. Se eu estiver em São Paulo, eu não vou conseguir. Então, esse é o acesso que nós dizemos aí, que é o acesso de forma condicional. O Teams não tem nada disso, né? E aí, as licenças migradas foram o LastPass Enterprise, né, que nós tínhamos anteriormente, o LastPass MFA e o LastPass Identity, né? Então, o LastPass Enterprise virou LastPass Business, né? Porém com algumas limitações, eu já te digo. O LastPass MFA virou LastPass Business mais MFA, né? E o LastPass Identity, ele tem todas essas funcionalidades, né? Tem a funcionalidade de MFA, que é o segundo fator de autenticação, Single Sign-On, e as duas juntas, né? Então, o LastPass Identity, ele virou esse LastPass Business aqui, ó, LastPass Business Single Sign-On mais MFA. Perfeito? Deixa eu só passar aqui para vocês, né, a característica de cada um, né? Então, o LastPass Business, ele vai ter os mesmos recursos que tinha no Enterprise, ou seja, cofre de senha, segundo fator de autenticação, né, o segundo fator de autenticação que é o LastPass Authenticator, né, aquele que você insere o código. Tem o portal Single Sign-On, mas esse portal Single Sign-On, ao invés de ter 1.200 aplicações, no LastPass Business somente, agora você vai ter 3 aplicações, até 3. Quais são? Quaisquer umas das 1.200 que tem disponíveis no LastPass, mas limitada somente a 3 integrações, né? Isso por quê? Porque o time de produtos, desenvolvimento, viu que no LastPass Enterprise, quando o pessoal pegava o LastPass Enterprise, nem todos os clientes ativavam o portal Single Sign-On. Por quê? Porque, ou quando ativava no máximo uma ou duas aplicações, né? Então, o time colocou uma licença específica para até 3 aplicações que podem ser configuradas no portal Single Sign-On. Perfeito? No LastPass MFA, ele ficou LastPass Business MFA, então, enquanto anteriormente o pessoal buscava uma ferramenta, né, para só como segundo fator de autenticação, né, agora ele vai ter a funcionalidade do business mais o MFA. Qual que seria esse LastPass MFA aqui? Porque assim, temos clientes que ele queria a funcionalidade do segundo fator de autenticação que utiliza o fator humano para autenticar nas aplicações, mas não tinha interesse no portal Single Sign-On, né? Então, foi criado esse LastPass Business mais MFA, né? Porque, sendo bem sincero, aqui no Brasil, eu já falei até para alguns parceiros e AMs que eu mesmo nunca fiz demonstração para clientes que queriam somente essa funcionalidade aqui, né? Só de MFA, só do segundo fator de autenticação. Mas eu acredito que aí em algum dos 4 cantos que são comercializados do LastPass, tem algum cliente que tem somente essa licença. Aí vai ser migrado para essa daqui, LastPass Business mais MFA. E o Identity, né?
é o pacote completo, né? Então ele vai ter os recursos do LastPass Enterprise mais MFA, que virou Business mais Single Sign-On e MFA. Ele vai ter o pacote completo. Ele vai ter o segundo fator de autenticação com o fator humano, ele vai ter o portal Single Sign-On com mais de 1.200 aplicações, né? Então ele vai ter aqui no Business, né? Business mais Single Sign-On, ele vai ter as funcionalidades do Business, né? Compartilhamento de senha, integração com a AD, vai ter o segundo fator de autenticação aqui, é bem interessante falar que ele vai ter o segundo fator de autenticação aqui, porém é aquele segundo fator de autenticação que você não precisa utilizar o recurso humano, é aquele que você insere o código lá quando aparece no celular. Mas, em contrapartida, aqui você vai ter as 1.200 aplicações que estão disponíveis no portal. Perfeito? Eu sei que às vezes no início pode parecer um pouco confuso, mas ele ficou muito mais prático de se trabalhar, né? Porque normalmente no Enterprise tinha tudo, mas é o que eu falei, né? Tinha clientes que nem ativavam algumas aplicações no portal Single Sign-On. E para esses clientes que não precisam nem de portal Single Sign-On, nem de segundo fator de autenticação com o fator humano, ele utiliza somente o LastPass Business. O MFA, a pessoa que não tinha interesse no portal Single Sign-On, mas tinha interesse no MFA, ele pode trabalhar com essa licença, Business mais MFA, né? E a pessoa que não tinha interesse ou já trabalhava com um software de segundo fator de autenticação terceiro, ele pode ter o Business mais o portal Single Sign-On, que é interessante para ele. E tem clientes, né, que quer tudo, quer a solução completa, então ele trabalha com Business, Single Sign-On mais o segundo fator de autenticação com fator humano. Maravilha, pessoal? Acho que vai surgir dúvidas, mas a gente já sana essa dúvida aí. Deixa eu só passar para o próximo tópico, que é bem interessante também, né? Então, assim, quem adquirir qualquer produto do LastPass Business, né? Não pode ser o Teams, é do Business para frente. Então, Business mais Single Sign-On, Business mais MFA ou Business mais Single Sign-On e MFA vai ter o direito do LastPass Family, né? Então, vamos supor, a empresa contratou 100 licenças do LastPass Business, seja ela qual for. Cada funcionário vai ter direito ao LastPass Family para proteger não somente ele, né, como pessoa física, e sim sua família, né? Então, é bem interessante esse recurso, né, que esse formato que o LastPass está trabalhando, né, que o Logmin está trabalhando, para proteger não somente a conta corporativa desse usuário, mas também as contas, os acessos físicos, né, de bancos, dentre outros, não só dele, mas também como da família dele também. Então isso ficou bem interessante. Perfeito? Bom, vamos lá passar por alguns benefícios aqui no LastPass Business, né? Então, ele aumenta a segurança, né, dos funcionários, ganho de produtividade, é possível compartilhar senhas, relatórios de administradores, reduz o bloqueio de senhas e as redefinições de senhas, né? Então, essas aqui são, além de vantagens, são algumas das funcionalidades que tem no LastPass Business. Perfeito? No LastPass Business mais Single Sign-On, né, dá para automatizar a integração e desativação de algumas aplicações e usuários, mitigar riscos de acessos, né, o acesso com controle condicional que eu mencionei, reduz o número de senhas, né, porque você insere as aplicações no portal Single Sign-On e você não precisa ficar tendo uma senha para cada portal que você acessar, né, porque você fazer a integração com a AD, vai acessar isso via portal Single Sign-On, então a mesmo usuário e senha de rede que você utiliza, você vai utilizar para acessar essas aplicações, né,
sem problema nenhum, né? É muito mais fácil de visualizar os aplicativos que estão nesse portal, né? E tem um controle de segurança aí em todos os pontos de acesso. Agora o LastPass Business mais MFA, né? Ele reduz o risco de violação de segurança, porque o segundo fator de autenticação, principalmente usando o segundo fator de autenticação humano, você aumenta aí o nível de segurança, né, com políticas de segurança adicionais, né? Então, quando dá para você criar uma política que, quando você for entregar uma licença para determinado usuário, você faz com que esse usuário necessariamente ative o segundo fator de autenticação, né, utilizando o LastPass MFA, né? É bem simples também de se utilizar, né, trabalhar com o LastPass e atende aí os requisitos de segurança. Maravilha. E, por último, Bruno, pode falar. não, pode continuar, depois eu vou. É uma pergunta recorrente que geralmente o pessoal nos aciona em relação a se um SMS, se o SPS pode mandar um SMS como um segundo fator de autenticação ou se ele é considerado MFA. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu já falo já, né, dessa questão aí do LastPass enviar um SMS. Só para finalizar aqui, né, a partir dos benefícios do Business mais Single Sign-On e MFA, né, dá para gerenciar aqui a autenticação, simplifica a experiência do usuário, ele aumenta a segurança e você tem a consolidação de fornecedores, que é do portal Single Sign-On, né? Então você tem todos os acessos em um único portal. Maravilha? Eu só vou falar aqui, Newton, só para concluir o raciocínio do, do LastPass e já quando a gente abrir para perguntas, a gente já responde essa primeira pergunta aí. Perfeito? Fechado. Clientes atuais, né? Como os meus clientes serão notificados sobre o novo licenciamento? Então, quando tiver próximo de vencer, né? Os meus clientes serão notificados quando tiver próximo de vencer, ele vai receber uma notificação de auto-renovação, né? E aí ele vai ter as informações aqui bem claras para ele, né? Qual conta ele tinha anteriormente, eu tinha o LastPass Enterprise, para qual conta ele vai ser migrado, né? Se é o Business mais Single Sign-On, ou Business mais MFA, né? Vai ter aqui as informações para ele. O cliente não vai poder escolher, e essa renovação já vai estar automática. Na verdade, assim, ele vai poder escolher quando ele notificar o AM. Eu quero, a minha era Enterprise, e agora, como eu não utilizava muito o portal Single Sign-On, minha conta está sendo migrada somente para Business, mas eu quero utilizar o segundo fator de autenticação com o fator humano, né? Então, o AM consegue alterar lá e colocar o Business mais MFA. Então, são essas as possibilidades, né, de alteração, né? Se renovar automático, vai para que a ferramenta identificar, baseado na conta dele, na utilização dele, né, das features dele, é que ele vai ser migrado. Maravilha? Aqui perguntas de qualificação, né? Então, quais são as perguntas de qualificação para cada produto, né? Aqui está um pouco pequeno, mas depois a gente pode compartilhar aí com vocês até mesmo essa parte aí, essa última parte acho que é mais interessante do licenciamento, para vocês terem em mãos, né? Então, pergunta para o licenciamento business, né? Então, como que você
gerencia as senhas da sua organização, né? É uma pergunta que pode ser realizada para o cliente, né? Que tipo de política você adota para incentivar o bom comportamento do usuário final, né? Como que as equipes compartilham senhas hoje, né? Principalmente trabalhando remotamente, né? Quais são os problemas de se compartilhar da forma que se compartilha, né? Como que você consegue rastrear, né, a força de segurança do nível da sua senha e a reutilização de senha, né? São alguns dos questionamentos que podem ser feitos para os clientes, né? Quanto tempo leva para redefinir as senhas, né? Não só tempo, mas quanto de dinheiro se gasta, né? Redefinindo senha, né? Bloqueei minha senha, vou ter que ligar lá no suporte, redefinir senha, tal, né? Então isso, além de tempo, gasta-se dinheiro também, né? Se um funcionário sair da empresa, né? E ele é o que tem, normalmente o funcionário saiu é o que tem todas as senhas, né? Tem as senhas de todos os sistemas, né? E depois o pessoal tem que ficar correndo atrás aí dos fabricantes para ver como redefine senha, como consegue pegar a senha de acesso desses serviços, né? É, Perguntas para o business mais single sign-on, né? Então, assim, no momento você está utilizando algum portal single sign-on, né? Dos aplicativos que você trabalha na sua empresa, quantos deles têm recursos de acesso a single sign-on? Porque, assim, não são todas as aplicações que você pode inserir no portal single sign-on. Por quê? Porque tem aplicações que não são suportadas, né? E aí dá para você jogar essa aplicação dentro da parte do cofre de senhas lá e compartilhar ela dentro do centro de compartilhamento, né? Então, mas hoje em dia, estando na nuvem, muitas aplicações já suportam, não são todas, mas muitas já suportam ficar alocadas lá no portal Single Sign-On, perfeito? Como você tem atualmente visibilidade dos funcionários, né, que utilizam esses aplicativos, né? Nós temos relatórios de utilização de cada ferramenta que a pessoa acessa no portal Single Sign-On, né? O LastPass tem isso. Como você gerencia o provisionamento desses aplicativos, né? Então, no LastPass você tem esse recurso também, né, de visualizar quais usuários ou grupos estão trabalhando com determinado aplicativo, né? E aqui, por último, você está utilizando o MFA, né, ou planeja utilizar alguma ferramenta de segundo fator de autenticação na sua empresa? Normalmente, normalmente não, né? Os principais órgãos regulamentadores de segurança já identificaram que somente um usuário e senha não são o suficiente, mesmo sendo um usuário forte, senha forte, já não é mais, assim, suficiente para ter uma segurança necessária que eles determinam, né? Você tem que ter o segundo fator de autenticação, né? Hoje a gente já utiliza acessando bancos, no próprio caixa eletrônico mesmo. Ele, às vezes, tem, dependendo do banco, ele pede a sua digital ou pede um token lá para você acessar a sua conta, né? Então, é bem interessante isso, né? Às vezes a gente usa e não percebe. Como os funcionários se autenticam em seus aplicativos de trabalho, VPN, estação de trabalho remoto, né? Para quem não sabe, o LastPass ele tem um recurso, né, para dentro dessa licença aqui do MFA, que você pode fazer o desbloqueio da sua estação de trabalho somente pressionando o submit, vem a notificação para o seu celular e você insere sua digital ou Face ID, você desbloqueia a sua estação de trabalho com esse recurso, né? Eu ia falar, não é o LastPass for Windows, você lembra o nome dessa aplicação, Newton? Dessa funcionalidade, na verdade? LastPass Workstation, né? Workstation, isso, LastPass Workstation, exatamente. Então, o LastPass MFA ele tem esse recurso. E aí, a última pergunta, né? Você sabe que os funcionários são quem afirmam ser ao acessar os aplicativos da empresa, né? Então você às vezes não sabe, né? Às vezes a pessoa está acessando alguma aplicação lá e você não sabe se é realmente o seu funcionário, né? E com o LastPass MFA, como depende do fator humano, você vai ter mais segurança, porque aí vai ser a digital do seu funcionário ou o Face ID do seu funcionário que vai autorizar o acesso
a determinada aplicação. Bom, seria isso, né? O novo pacote de licenciamento, né? E as perguntas de discoveries que a gente julga ser bem interessante aí trabalhar quando estiver prospectando algum cliente, né? E aqui a apresentação em si acabou, Newton. Vamos abrir para perguntas. Eu acho que você tinha aquela pergunta lá Eu acho do que LastPass trabalhando com token, né, de SMS, né? isso, exato, exato. Legal. Por enquanto, o LastPass ele trabalha com algumas aplicações de segundo fator de autenticação, que é o Microsoft Authenticator, o Two-Factor, o Do e o Google Authenticator, né? Não tem, né, nenhuma aplicação que, assim, ou um Open Authenticator, né, que a gente vai lá e configura com essa aplicação e essa aplicação envia um código SMS, né? Então, A suporta? gente, a gente, Oficialmente não. a gente não tem nenhuma conexão com nenhum broker, né? Eu acho que essa é a Isso, mensagem, né? exato. Oficialmente não suportamos. Se algum cliente, um cliente fez a integração via API e conseguiu se autenticar, legal, mas oficialmente o LastPass, ele, por enquanto, não suporta esse tipo de autenticação, né? É sempre bom frisar, porque assim, nem tudo que funciona é suportado Tá pela empresa, homologado. né? Porque é homologado pela empresa, porque aí o cliente foi lá, conseguiu fazer funcionar e na hora, sei lá, ele percebe que quando vai autenticar na aplicação XYZ, não funciona, né? E é aí que está o problema, né? Talvez não foi homologado porque a empresa viu que quando vai utilizar esse recurso para determinada aplicação não funciona, então não tem como colocar algo disponível funcionando em partes, né? Metade da aplicação sim, a outra não. Alguma outra pergunta, Não, Newton? eu acho que era mais isso, Bruno. Acho que você englobou bastante todos os principais aspectos aí de atualização, de licenciamento, que é bem interessante, né? Aquelas perguntas de discover lá que você compartilhou, depois a gente vai estar disponibilizando também para o pessoal ter acesso, que é bem interessante, né? Que ajuda bastante aí o parceiro no discovery, na abordagem com os clientes. Uhum. E só checar aqui, deixa eu checar se tem Queria, mais alguém com queria algum questionamento. aproveitar, Newton. Então, teve uma pergunta do Augusto, que ele falou da integração do Okta, e o Bruno comentou, né, que o Okta e o Active Directory ali, o Azure, ele complementa, né, o LastPass faz um complemento na aplicação, né? Minha dúvida assim era se todos esses clientes que utilizam Okta e Active Directory seriam um cliente em potencial para o LastPass, né? Sendo que esses tipos de cliente não teriam um gerenciador de senha, né, com essas ferramentas. Sim, seriam clientes em potencial, né, para o LastPass. Do Azure, do OneLogin, do Okta, né, porque são servidores de diretórios, ele faz a integração com o LastPass, né. Alguns já têm o portal single sign-on, como por exemplo o próprio Microsoft tem, mas não Sim. tem tipo o segundo fator de autenticação, não tem políticas para você habilitar, por exemplo, para quando eu for compartilhar uma senha, né. A Microsoft até tem um cofre de senhas, mas não funciona tão bem assim, porque você não consegue compartilhar com grupos, você não tem políticas que proíbe que a pessoa que compartilhe com pessoas de fora da empresa, né? Então, tem algumas limitações nas ferramentas dos nossos concorrentes. Então, é por isso que é bem importante para clientes que tenham AD, que tenham qualquer outra ferramenta, qualquer outra não, né? O Okta ou o OneLogin, ferramentas de servidores de diretórios, Eu para que acho nós que oferecemos o só para LastPass, né? complementar, né? Eu acredito que são abordagens diferentes para resolver problemas distintos, né? O OneLogin, o Okta,
o AD, né? Então, eles fazem muito bem a parte de serviço de diretórios, mas para você fazer gerenciamento de password, para trabalhar com multifator de autenticação, com fatores contextuais, né, que hoje em dia faz muito sentido quando a gente está trabalhando num ambiente híbrido, né, que é, eu tenho uma parte do meu grupo de trabalho está dentro da companhia, metade está em deslocamento em alguns locais, você pode setar algumas políticas em conjuntos para permitir realmente para saber se aquele usuário está apto a se logar no seu sistema ou não, né? Então, isso eu acho que somente o LastPass consegue endereçar esse tipo de situação. Então, Exato. são abordagens diferentes, né? Uhum. Exatamente. Legal. E acho que talvez, sim, a última pergunta aqui seria a minha. Quanta senha eu preciso com o LastPass, Bruno? Você precisaria guardar aqui na minha... Eu ter que lembrar. Desculpa, quantas senhas você? Você comentou lá no início, lá, né, geralmente a gente tem 50 sites, né, para fazer a gestão de senha. Se eu migrar para o LastPass todo esse acesso, quantas senhas eu vou precisar guardar para poder continuar acessando todo Você esse não vai, sistema? você não vai Uhum, precisar porque o LastPass vai te lembrar, né? Então, essa uhum, parte aí de você ter que ficar lembrando senhas, o uhum, LastPass vai fazer para você esse trabalho para você, né? Você vai ter que lembrar somente da sua senha de acesso ao cofre, né? Dessa uhum, senha você vai ter que lembrar, né? Então você reduz muito a quantidade de senhas que tem que lembrar e começa a trabalhar de forma segura, né? As senhas que são repetidas, você usa o nosso gerenciador, o gerador de passwords, né? O gerador de senhas fortes, uhum, e aí você não fica despreocupado, né? O LastPass faz uhum. esse trabalho para você. Tá bom. Da minha parte, acho que é isso, assim. Mas... Fechado, eu acho que era isso. Bruno, parabéns, obrigado aí pela apresentação. Eu acho que foi bem interessante. Maravilha. Agradeço a todos aí pela participação. Nós iremos disponibilizar o link do vídeo lá no nosso portal, né? E também depois eu vou disponibilizar a parte de licenciamento que é bem interessante para os parceiros, né? Agradeço a todos. Sextou. Tenha um bom dia. Fechado, valeu, abraço. Um abraço. Tchau, tchau.